Você está com uma unha danificada e pensa em uma solução para restaurar a estética? O acrílico pode te ajudar. Olá, seja muito bem-vinda ao Descomplicando com a Nani. Aqui eu ensino mulheres a fazerem as suas próprias unhas acrílicas de um jeito fácil e manter as suas unhas sempre lindas. E hoje eu quero falar com você como a unha acrílica pode ajudar numa situação assim meio chata, mas muito comum, que é quando a gente tem uma unha defeituosa na mão ou no pé, e isso pode ser muito constrangedor. Um tipo de defeito assim, quando o aspecto natural dela fica alterado, quando ela fica escurecida, quando ela cresce torta, ou quando não cresce por igual, ou às vezes ela fica empelotadinha assim, sabe? Em algumas regiões. E esse tipo de defeito é resultado de um acidente ou de alguma doença na unha. Tem certos tipos de acidente que a unha pode nunca mais voltar ao seu estado original, sabe? De crescer certinha, ela pode ficar defeituosa para sempre. Aí isso dá uma dó, não dá? Aí assim você pensar, puxa, vai ficar assim como? Pra sempre assim? E quem pode dizer que nunca prendeu o dedo numa porta, numa janela, até na porta de um carro, ou deixou uma pedra de mármore cair em cima do dedo? É verdade, são casos que eu conheço. É nesses casos de acidente que as unhas não voltam ao seu formato original. E muitas vezes a gente olha pra ela e fala assim, ai, se eu pudesse ver ela toda certinha de novo, seria tão bom. Em caso de doença, pode ser diferente. Ela não vai ficar defeituosa para sempre, só até crescer. Por quê? Você fez o tratamento, curou a sua unha. Ela tá sequinha, ok, limpinha, porém ela ainda tá com as marcas do defeito, porque ela não cresceu, não saiu totalmente aquilo, né? Então, até que ela cresça e você corte toda aquela parte feiozinha, dá pra gente aplicar o acrílico e restaurar a estética da unha, desde que você esteja liberada pelo médico. Porque me fala uma coisa, qual mulher vai conseguir fazer uma esmaltação bonita numa unha cheia de buraco? Não tá, não é? Até pra homens, às vezes ele precisa ir num churrasco, tá com os amigos, né? A gente vai em praia, clube, piscina, enfim. Como a gente vai expor a nossa unha numa situação dessas? E foi o caso da Beatriz. Ela pegou um fungo na unha bem do dedão do pé. Só que ela foi numa podóloga e a moça indicou para ela o uso de óleo de melaleuca puro. E ela falou para mim que ela foi aplicando e realmente ela conseguiu curar completamente. Ficou muito certinha, muito limpinha a unha dela. Certinha no sentido de curada, né? Não tava mais com aquelas coisas assim desagradáveis aos olhos, né? Mas ela ficou com um buraquinho aí, como você tá vendo na foto, né? E aí, ela foi cortando. Só que tava quase chegando aí no pontinho já de sair todo o defeitinho, quando ela foi convidada para uma festa. E ela queria muito usar uma sandália. Aí, o que ela fez? Aplicou o acrílico, porque já tava curado, já tava tudo certinho, ela pôde aplicar e ó, como ficou linda, completamente restaurada. Agora, sabe o que aconteceu comigo? Uma vez eu olhei no dedo do meu pé, na pontinha da unha, e eu vi que tava um pouquinho branca. Fui olhar melhor, ela tava descolando. Eu achei que eu tinha batido alguma coisa assim, mas eu observei que com o tempo aquilo foi aumentando. O que eu fiz? Comecei a usar alguns produtos caseiros, né, pra desinfetar. Eu falei, isso daqui acho que eu consigo curar com vinagre, algumas coisas assim, pinho-sol, que a gente às vezes passa, né? E aí, o que aconteceu? Não deu muito certo, né? E aí eu já nem usava mais sandália pra sair de casa, chinelinha, essas coisas, um calor, e eu usava sapato fechado, né? E tentando curar ainda com os produtos caseiros mesmo. Mas um dia eu fui na minha mãe e eu falei, gente, eu tô com tanto calor no meu pé, eu vou de sandalinha mesmo, a casa da minha mãe, não tem problema. Só que quando eu cheguei lá, quem tava lá? A minha cunhada. Essa cunhada eu amo. Aliás, eu amo todas as minhas cunhadas. Ela olhou e falou assim, essa unha não tá legal não, hein? Eu falei, não acredito, que vergonha. Aí o que eu fiz? Fui pra casa e falei, o que eu podia fazer pra arrumar essa unha? Nessa hora, acendeu uma luzinha na minha cabeça. Eu falei, claro, o acrílico que eu ponho na minha unha acrílica da mão, eu vou colocar no pé. E foi o que eu fiz. Ficou linda. Cortei tudo que tava soltinho, descolando, pus o acrílico por cima. E aí ela ficou linda. Só que
a alegria de pobre dura pouco, né? Como dizem. Aí, o que aconteceu? Eu tive que tirar o acrílico, senão eu vi que tava aumentando muito. E aí, falei, chega, agora é hora de eu ir pro médico. Fui. E aí, ele falou, né, passou lá a medicação via oral. E eu falei pra ele que eu tinha feito com acrílico. Aí, ele deu uma ótima notícia que alegrou meu coração. Ele falou, tenta pôr o acrílico por cima, né, faz o que você havia feito antes, vai tomando a medicação. Por quê? A medicação vai trabalhando lá por dentro, né? E aí eu creio que não vai impedir de matar, né, os bexigas lá, os fungos, enquanto a sua unha permanece bonita aí com a estética que você tá fazendo. Falei, tá joia. E aí eu fui, fiz e deu certo. Porque eu via certinho o risquinho assim, retinho, sabe? Não, ia crescendo, bonita. E eu ia só arrumando o acrílico na pontinha em cima, porque o acrílico tinha uma coloração transparente, eu conseguia ver por baixo, né? Isso também que me ajudou bastante. E aí, no meu caso, deu certo. De forma geral, a gente precisa esperar sarar completamente a unha para poder aplicar o acrílico. A não ser que o seu médico libere, como foi comigo, né? Aí, se o médico liberar, tá tudo certo. Imagina que eu tenho uma amiga que ela encontrou solução pro caso dela. Ela falou que ela tem uma doença chamada lichen plano. O que acontece? Na unha dela, algumas regiões não tem essa parte durinha da unha com a queratina. Ela fica só uma pelezinha grossa. Então, o que é feito? Dá para colocar ali o acrílico e sobe ali um pouquinho sobre aquela parte onde só tá a pele, faz o contorninho, fica a coisa mais linda. Aí dá uma olhadinha aí, ela arrumadinha, sem o acrílico e agora com o acrílico arrumadinha e ainda esmaltada, né? O que acontece é que, como eu já falei, o acrílico, ele não fixa em pele por muito tempo, né? Então, toda semana, o que ela faz? Dá uma retocadinha ali, porque ela começa a querer soltar, aí é só retocar e segue. Então, ela tá super feliz agora. Então, vamos ver agora em que situação a gente pode aplicar o acrílico. Quais são os casos onde não se pode colocar o acrílico? Quando uma unha está doente ou acidentada que ainda não curou. Quando ela estiver curada, a gente pode aplicar. No sim, unha doente ou acidentada que já está curada. Então aí, ok, a gente pode colocar o acrílico. Por que no caso que ainda não foi curada, não pode colocar o acrílico? Porque uma unha que ainda está doente, ela tem resíduos de muitas coisas. Por exemplo, ela tem secreção, ela tem uma certa umidade, às vezes ela tem um sanguezinho, né? E isso daí, de forma alguma, vai poder ser abafado pelo acrílico, né? Tudo bem que a unha acrílica, o material do acrílico, ele é bem poroso, né? Mas, assim, ele é poroso para absorver acabamento, material de acabamento. Tipo um top coat, uma esmaltação, né? Mas, assim, o seu remedinho, ele não vai absorver. Então, realmente, precisa estar completamente curada, completamente sequinha para aplicar o acrílico. Agora, nesse caso aqui, se o seu médico liberar, como foi no meu caso, maravilha, né? Você pode cobrir ela e deixar com a estética perfeitinha, mesmo enquanto ela está em tratamento. Agora, resolve até onde resolve, como é isso? Quando que não resolve? Por exemplo, quando uma unha está muito grossa, ou você olha, a sua unha está escura, você fala assim, eu vou pôr o acrílico para melhorar, não tem como melhorar. Por quê? Porque se ela estiver totalmente presa no leito, vai ser apenas uma camada a mais do acrílico que você vai passar por cima e ela vai ficar mais grossa ainda, por exemplo, assim, ó. Digamos que você tem aqui, a sua unha natural seria essa espessura aqui, tá? Só que como ela tá com problema de defeito, ou assim, por acidente ou por doença, então digamos que ela ficou grossona aqui, ó. Ela tá grossa, né? Ficou bem alta, só que ela tá totalmente presa. Então não tem como, no caso aqui você só conseguiria mesmo até dar uma disfarçada com uma esmaltação. O esmalte já resolve, né? No caso dela tá escura também, a mesma coisa, tá totalmente presa no leito. Agora, imagina que se em alguma parte aqui ela tivesse soltinha do leito, né? Tá toda doentinha, toda complicada, mas tá soltinha. O que a gente pode fazer aqui nesse caso? A gente pode recortar, tirar toda essa parte fora, pegar um alicatinho mesmo, tira, né?
E aí, a gente consegue melhorar o aspecto dela com o acrílico, porque a gente passa uma camadinha bem fininha do acrílico e aqui a gente preenche todinha com o acrílico, né? E a gente consegue melhorar o aspecto dela, quer dizer, pode até dar uma abaixadinha assim, sabe? Dar uma afinadazinha na espessura dela, pelo menos buscando o formato natural. Nem que ela fique um pouquinho mais altinha aqui, mas com o acrílico dá pra gente dar esse jeitinho e melhorar, né? E no caso da escura, a mesma coisa. Se ela tiver com essa parte soltinha, também dá pra retirar e a gente aplicando o acrílico, ela dá uma clareadinha aqui na ponta, né? É um jeitinho assim pra melhorar. E aqui, nesses casos, vai resolver. Quando a unha está faltando pedaços, o que acontece? O acrílico não prende em pele, como a gente já sabe, apenas na unha. Então, imagina que ela esteja aqui, ó, um pedacinho de unha aqui, e daí pra cá já não tem mais unha nenhuma, seria só pele mesmo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai prender aqui a massinha do acrílico aqui na parte que ela fixa e trazer pra cá. Primeiramente, a gente preenche com acrílico, da mesma forma que eu já expliquei, e aí depois passa uma camadinha, usando essa parte de unha natural como um ponto de fixação, né? Fixar pra poder puxar aqui pra frente e ela ficar restauradinha, bonitinha. No caso aqui, quando ela tem uns rebaixos, ou seja, quando ela vem aqui, ó, e tem umas pelotinhas, assim, uma parte é pele, outra parte é unha, uma é baixinha, outra é mais alta. Eu conheci um caso de uma amiga minha que foi aquele que eu falei do mármore, que caiu na unha dela, né? E a unha dela era bem assim mesmo, tinha aqui uma parte de unha e o resto todo assim esmigalhadinho. Então, que era feito aqui no caso dela, era aplicado o acrílico nessas partes de baixo relevo, né, todo apertadinho assim, amassadinho, preenchia tudo, já fazia aqui a pontinha bem bonitinha, quadradinha, como ela gostava, e passava a outra parte da cobertura, né, com o acrílico, e ficava a coisa mais linda. Então, é dessa forma que a gente consegue restaurar uma unha danificada e trazer mais alegria para nossa vida, né? É isso aí. E mais uma vez, eu espero ter te ajudado. Se você tem alguma dúvida, manda aqui para mim que eu vou ter o maior prazer em te responder. Até a semana que vem. Um beijão para você. Tchau!